Essa é uma frustração que muita gente conhece bem. A pessoa segue o plano direitinho, mas aquela gordura na barriga, a mais teimosa, continua lá, firme e forte. Bom, hoje a gente vai entender por que isso acontece e, o mais importante, o que dá para fazer a respeito. Então vamos lá. A ideia aqui é uma virada de chave. A maioria das dietas foca muito nas calorias, nos tipos de alimento, né? Mas a ciência mais recente está mostrando que o timing, o horário das refeições, pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça. E olha, isso aqui não é achismo não, é ciência de ponta. A gente vai entrar agora no mundo da cronobiologia, um campo que está literalmente revolucionando o jeito que a gente entende nosso corpo e o nosso metabolismo. Para ter uma ideia, em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi justamente para cientistas que provaram isso. Nosso corpo não é uma simples calculadora de calorias. Ele funciona como um relógio, ou melhor, vários relógios. E aqui está o ponto central. O fígado tem um relógio, o pâncreas tem um relógio, até as células de gordura têm um relógio. É incrível, os cientistas descobriram que mesmo fora do corpo, a gordura continua funcionando nesse ciclo de 24 horas. Ela sabe quando é dia e quando é noite. Pensa só nessa analogia. À noite, a capacidade do corpo de processar açúcar, por exemplo, despenca. O fígado, que é tipo o porteiro do nosso metabolismo, basicamente fecha as portas depois das 8 da noite. Se chega a comida a essa hora, ele não sabe o que fazer com ela e simplesmente empilha tudo no corredor. E esse corredor, claro, é a nossa barriga. Certo? Então como a gente usa isso a nosso favor? Agora vem a parte prática. Vamos a uma contagem regressiva com 7 truques, todos baseados em ciência, para colocar esse relógio biológico de volta nos eixos. Começando com o truque número 7. Anota aí. Regularidade absoluta. Isso pode até parecer conselho de avó, mas a ciência por trás é fascinante. Comer sempre nos mesmos horários é crucial para evitar uma coisa que os cientistas chamam de jet lag social. Quando se toma café às 7 horas num dia e às 11 horas no outro, é como se o estômago estivesse num fuso horário e o fígado em outro. Essa confusão toda faz o corpo estocar energia. A dica é tentar manter a rotina, até nos fins de semana. Agora, o truque número 6. Esse aqui envolve os sinais mais poderosos que a natureza nos dá para calibrar o nosso relógio mestre no cérebro. É simples, luz e escuridão. A estratégia tem 2 partes. De manhã, luz natural. Abrir as janelas, dar uma caminhada, isso é um sinal para o cérebro. Bom dia, pode ligar os motores de queima de gordura. E à noite, o contrário. Escuridão total, sem tela de celular, luzinha de TV, isso sinaliza que é hora de descansar e reparar, não de comer e armazenar. Vamos para o truque número 5. Um jeito, olha, surpreendente e muito simples de sinalizar para o corpo que o dia acabou. E o segredo está no pistache. Estudos mostraram que ele é o alimento mais rico em melatonina que existe. E calma, não é para comer o pacote todo. Apenas 2 pistaches, umas 2 horas antes de dormir, já fornece uma dose que ajuda a sincronizar todos esses relógios internos do corpo. É um ajuste fino. Truque número 4. Pós mágicos que, muito provavelmente, já estão aí na cozinha. É isso mesmo, temperos. Alguns deles, como cominho, cúrcuma e cominho negro, ativam as mesmas vias metabólicas que o jejum e o exercício ativam. Uma colherzinha de chá de cominho por dia, por exemplo, foi associada a um aumento na queima de gordura. A cúrcuma ajuda a diminuir o apetite, e o cominho negro pode melhorar os níveis de açúcar no sangue. A dica é simples, parar de comer comida sem graça e começar a temperar os pratos com esses aliados. Chegamos ao truque número 3. Este aqui envolve uma semente poderosa. Mas tem um detalhe. 90% das pessoas erram no jeito de usar. O segredo é que a linhaça precisa ser moída. Se comer a semente inteira, ela entra por um lado e sai pelo outro praticamente intacta. Um estudo comparou 2 grupos. O grupo que só fez dieta perdeu uns 3 quilos. Já o grupo que adicionou 2 colheres de sopa de linhaça moída à dieta perdeu quase 10 quilos. É mais que o triplo. Impressionante, né? E o truque número 2, um líquido que custa centavos e que num estudo com tomografia mostrou que pode literalmente derreter gordura. Sim, estamos falando do vinagre de maçã. Num estudo japonês, ele se mostrou capaz de reduzir a perigosa gordura visceral, aquela que fica entre os órgãos. O que acontece é que o ácido acético do vinagre ativa um sensor nas células que basicamente dá a ordem, pessoal, parem de armazenar e comecem a queimar gordura. Mas um alerta importante. Nunca tomar puro, ok? Sempre diluído em água ou, melhor ainda, usado para temperar a salada. E agora, chegamos ao princípio mais poderoso de todos, o truque número 1. A regra de ouro, que, olha, contradiz muito do que sempre nos falaram sobre fechar a boca à noite.
Presta atenção nestes resultados, porque eles são de cair o queixo. Pesquisadores pegaram 2 grupos e deram a eles a mesmíssima quantidade de calorias. O grupo que comeu um café da manhã gigante e um jantar levinho perdeu em média quase 9 quilos. O outro grupo que fez o contrário perdeu só 3,5 quilos, comendo a mesma coisa. De manhã, o metabolismo é uma fogueira, à noite é só uma velhinha. Ufa, bastante informação, né? Então, para fechar, vamos organizar tudo isso. Um plano de ação bem rápido para começar a comer a favor do relógio e não contra ele. Vamos recapitular. Primeiro, regularidade. Comer sempre nos mesmos horários. Segundo, o ciclo de luz e escuro. Sol de manhã, escuridão total à noite. Terceiro e quarto, os pequenos truques, os pistaches e os temperos poderosos. Quinto e sexto, a linhaça sempre moída e o vinagre na salada. E o mais importante de tudo, a regra de ouro, café da manhã de rei, jantar de mendigo. Veja que não se trata de comprar nada caro, mas de aplicar a ciência na nossa rotina. A grande lição, no fim das contas, é esta: o timing é tudo. Sabendo que o nosso corpo é uma máquina que funciona com base em relógios, a pergunta que fica é: não está na hora de finalmente acertar os ponteiros?